Quem ama a Deus é conhecido por Ele. Esse pequeno versículo que nós vamos ler em 1 Coríntios 8:3 me chamou a atenção esta semana. E, a bem da verdade, ontem à tarde. Eu li muitas passagens da Palavra de Deus contando que o Senhor iria me inspirar para que eu pudesse compartilhar com vocês algum ensinamento. E quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção foi o que Paulo diz. Ele diz: mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. É uma verdade. Nem todo mundo tem o conhecimento de Deus e nem todos têm a sensação de serem conhecidos por Ele. Mas existe uma classe de pessoas que possui essa capacidade. Quem ama a Deus. Mas prestem atenção. Eu não vou entrar aqui no contexto do texto, mas vou ficar dentro do tema sugerido nesse pequeno verso das Escrituras. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. Vamos desenvolver essa ideia em 3 pontos. E eu espero que seja uma bênção. E se for o caso, no futuro próximo, ou no ano que vem, ou no outro, eu posso falar do contexto onde esse pequeno texto está, que fala sobre respeito às pessoas mais fracas, por parte dos mais fortes, por parte daqueles que pensam que têm conhecimento e acham que podem fazer o que querem. Então, vamos pensar. Repare bem essa conjunçãozinha aqui, mas ela se refere a algum assunto. Mas, então, Paulo vem falando algo que é justamente o contexto. E eu vou esquecer isso hoje e vou ficar com isso aqui. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. O que é amar a Deus para você? Amar a Deus para você, o que é? É ter uma religião? É frequentar uma igreja? É lembrar dele de vez em quando? É participar de um grupo pequeno? De um grupo de estudos? De uma reunião de oração semanal? Amar a Deus é mais que isso. Muitas pessoas cumprem essas coisas, mas não amam a Deus. Porque Deus nunca está presente em seus pensamentos, sentimentos, desejos, palavras e ações. Essa semana eu estava estudando um texto de Romanos e eu deixei de lado, porque percebi que não era o momento para trazer aqui. Mas em breve vou explicar para vocês o sentido de Romanos 8:28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas não têm noção do que aquilo significa. A ideia está completamente errada, por anos, ensinaram errado, por anos. E se Deus permitir, explicarei a vocês.
Mas hoje, pensemos, quem ama a Deus é conhecido por Ele. Acerca do que eu estava falando há pouco, quando chegar o tempo de as pessoas comparecerem perante o grande juiz, que será o próprio Senhor Jesus, eles vão dizer: Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome, curamos pessoas, expulsamos demônios, pregamos em Teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Apartem-se de mim, porque eu não os conheço. Então, quando uma pessoa diz: eu prego, eu oro, eu faço, eu estou envolvido, você vê que pelas próprias palavras de Cristo, não significa isso nada, isso não significa nada. Se não existir esse conhecimento de duas vias íntimo, se as coisas que eu faço, que eu penso, que eu creio, não é proveniente dessa harmonia, dessa amizade harmoniosa entre eu e o Eterno, me liga com Deus, ela precisa ser observada com muito cuidado. Porque algumas pessoas dizem: eu tenho a minha religião, mas você não vive no termo. Porque religião significa religar. Significa ligar novamente alguma coisa que se desconectou, que não está mais conectada. Se você diz: eu tenho a minha religião, pela acepção do termo, significa que você se religou com Deus. Mas, muitas vezes, as atitudes provam que essa pessoa não está conectada com Deus, porque ela não tem prazer em trazer o reino de Deus para a sua casa, seu trabalho, em qualquer área de sua vida, e principalmente para dentro de sua alma. Muitas pessoas confundem a mente com o cérebro, e a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas fazem uma incrível separação. A mente, ela não está no cérebro, a mente está na alma. E o cérebro, ele raciocina conforme aquilo que é lhe passado pela mente. Você olha uma cena, e então você começa a ter seus pensamentos, desejos, sentimentos despertados. E o cérebro também participa disso e começa a processar de uma maneira lógica. Mas a mente é que processa isso de maneira psicológica. E se nós somos habitados por Deus, como ensina as Escrituras Sagradas, como Davi disse: não retires de mim o teu espírito, significa que a minha alma então é banhada pela ação, pelo sopro espiritual de Deus. E além do psicológico, eu tenho um quadro espiritual e psicológico, isto é, espiritual e moral, agindo dentro de mim. Então, se eu amo a Deus corretamente, espiritual e moralmente falando, Deus tem prazer em se revelar a mim de uma maneira tão espetacular. E Ele se revela, Ele mostra que eu sou conhecido por Ele. Eu fico pasmo ao ver algumas pessoas dizendo assim:
devido ao seu pouco envolvimento com Deus, ele diz assim: não, mas Deus me conhece. Mas que a paixão iria sustentar tudo isso? Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo: nós amamos a Deus e queremos ser conhecidos por Ele a ponto de Ele ter prazer em nós. Vocês escolham o que quiserem. Eu não posso convencê-los aqui à força. Eu sei que nem todos aqui, até aqueles que já estão aqui, não acreditarão muito nas minhas palavras, duvidarão delas. Mas há aqueles que constatarão, que as compararão com as Escrituras e trarão para si um discernimento maior. Então, como introdução, repare bem: conhecidos por Deus. O que é isso? É uma verdade libertadora. Se eu sei que estou conhecido por Deus e tenho uma vida que ama a Deus, eu sou liberto. No entanto, repare aquele ponto de interrogação ali. Alguns não entendem isso como algo libertador, mas como algo condenatório. Eles vivem debaixo de uma pressão, de um clima obscuro, escuro, nublado, de insegurança, de medo. Você vê, quando as coisas estão indo mal, eles dizem assim: eu preciso procurar uma igreja. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender como viver naqueles dias maus, de acordo com os ensinamentos de Deus, porque nem sempre Deus irá me livrar dos dias maus. Nem sempre eles deixarão de existir na minha vida. Todos os dias eu vou ter que lidar com alguma coisa que eu não gosto, que eu não gostaria que estivesse acontecendo. Seja em casa, seja no meu íntimo, seja no trabalho, com alguma amizade. Então, Deus nos conhece de maneira profunda e intimamente. Como eu expliquei há pouco, não é um conhecimento superficial. Não significa que Deus conhece alguma coisa sobre nós. Eu vou olhar aqui para o Jorge e Deus diz assim: bom, deixa eu ver quem é esse camarada aí? Ele já sabe. Deus já sabe quem somos. E quando vocês receberam as minhas notas de hoje, que eu enviei pelo Telegram, vocês repararão lá que eu coloco reflexões, ações, que eu chamo de compromisso, tudo para que você reflita sobre o texto, porque eu não quero que você seja considerado como um cristão ignorante, que é o que as pessoas costumam dizer sobre nós. É um povo atrasado. Por acaso, alimentar-nos do mal é avanço ou atraso? Alimentar a nossa alma com perversidade é avanço ou atraso? Quando eu procuro aprender e entender como Deus trabalha para que eu não seja um fanático, ou então uma pessoa absorta, que vai na igreja, mas nem sabe o que está fazendo ali, que tem uma Bíblia em suas mãos, mas nem sabe para que aquele livro serve, que se casou, teve filhos, e não executam adequadamente o papel de pai, de mãe, e o filho de filho.
uma família totalmente desgovernada, desequilibrada, cada membro da família independente, cada um pensando em si próprio. Isso é superficialidade. E fica aquela guerra para descobrir alguma coisa no outro. Mas não é para ajudar, é para manipular. Que mundo é esse? Em vez de ajudarmos a pessoa, nós queremos manipular, dominar. Eu tenho você nas minhas mãos agora. É isso que nós assistimos. Essa é a característica, ou uma delas, em nosso mundo. Pessoas manipuladas. Pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes se apresentam a um conselheiro emocionalmente lá embaixo. São presas fáceis de manipulação. Mas quando você fala com elas e passa a elas o caminho bíblico, muitas vezes elas pulam fora desse caminho, porque elas adoram se vitimizar. Elas querem ser tratadas como vítimas. Significa que elas querem continuar sofrendo. Então, o conhecimento de Deus é libertador, porque ele abrange todas as áreas do nosso íntimo: pensamentos, sentimentos, desejos, e as palavras que ainda não foram pronunciadas. Como diz o homem de Deus no Salmo 139, verso 4, as palavras não chegaram à minha boca e Deus já as conhece todas. Então você vê que nós estamos diante de um Deus poderoso. E nós temos que ser educados para acreditarmos. Como eu disse a vocês, vivemos em um mundo onde existe uma lógica natural. Mas com o passar do tempo, você vai descobrir que você não é meramente um homem para viver num patamar natural. Existe algo dentro de você que o puxa para cima. Porque no livro de Eclesiastes, o sábio disse que Deus colocou no coração do homem a eternidade, o desejo por conhecer aquilo que Deus não revela. Você vai descobrir que, com o passar do tempo, uma área da sua vida precisa ser estimulada. Porque chega um momento em que a sua vida entreva, bloqueia. Você fica parado. Você não cresce, não se desenvolve. O seu casamento parou ali. Você estudou, chegou agora, está lá, fazendo estágio, e vai depois se transformar num profissional. E então vira uma rotina. E essa série de rotinas vão destruindo você. É como uma rosca, sempre a mesma coisa. E geralmente a rosca de início não enrosca. Para enroscar, você tem que jogar para trás. Se você quer crescer na vida, você tem que dar uma rosqueada para trás. Olhar quem você era, para seguir adiante. Para ser aquela pessoa que Deus espera que você seja. Deus
conhece completamente. Não há nada escondido dele. Não há nada oculto que não seja revelado. E veja só esses dois textos que os nossos sábios nos deram no passado. No livro de Provérbios está escrito, primeiro, o Senhor Deus vê. Vê o quê? Vê o quê? O que acontece em toda parte. Mas por que ele não interfere? Porque Deus não é um tirano. Tirano é aquele que apelida os outros de tirano. Deus não é tirano. Ele dá liberdade ao homem para que este se expresse, confesse os seus sentimentos, publicamente ou não. Deus é um ser que dá liberdade de expressão. E Ele não vai punir você por se expressar mal. Deus está olhando tudo o que está acontecendo neste mundo. E Ele quer que, em cooperação com Ele, analisemos. Mas diz também que Ele está observando todos. Então Ele está tendo um conhecimento de tudo e de todos. Esse todos se refere o quê? Ao ser humano. Mas Ele faz aqui uma classificação. Esse todos, então, compreende o quê? Tanto os bons como os maus. Essa palavra bons, ela é um problema, assim como a palavra maus. Não significa uma pessoa boazinha, que faz tudo pelos outros, que participa de sistemas filantrópicos. Não significa alguém que faz algo de bom para ganhar os céus, para ser premiada com as bênçãos de Deus. Bom, na Bíblia, é aquele que cumpre a vontade de Deus para que os seus propósitos se realizem. Isso é bom. E nem sempre, na bondade, a maldade se isenta. Muitas vezes, numa situação de bondade, a maldade está lá também. Você, por exemplo, faz o bem para alguém e sai por aí falando o que fez. Propaganda própria. O que é isso? Orgulho. E não é mal. A palavra de Deus diz: aquilo que a tua mão esquerda faz, não deixa a direita saber. E vice-versa. Não fique cantando aos outros, propagando aos outros as suas boas ações. Simplesmente faça. Eu expliquei a vocês já há várias semanas, que todas as nossas atitudes e palavras, elas têm que transcender o mundo natural. Você é casada, você é casado, você é filho, você é pai, você é mãe. Isso não é apenas uma condição. Biblicamente, isso é um ministério, é um serviço a Deus. Assim como ser um patrão, um empregado. Por que eu estou dizendo isso? Maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja. É um serviço espiritual. Filhos, honrem seus pais. É um serviço espiritual.
Pais, não provoquem seus filhos a ira, é um serviço espiritual. A educação ao filho, a conversa entre o marido e mulher, entre namorados e noivos, tem que transcender, ultrapassar a dimensão natural. Se você só fala de filme de Netflix, você vai ficar naquele patamar medíocre. Mas quando vocês são capazes de abraçar uma literatura e discutir sobre ela, falar sobre coisas grandiosas, elevadas, vocês com certeza irão melhorar no relacionamento. Mas se vocês não tiveram a oportunidade de estudarem muito, porque é comum, isso é difícil, eu sei, eu entendo, não é fácil aprender a ler e a estudar. Mas se você é capaz de compartilhar essas coisas que eu dou a vocês, e que vocês estão no grupo, e vocês podem discutir, olha, o que nós falamos lá, o que nós aprendemos na igreja, o que você achou hoje, sabe? Essas coisas vão levando você para cima, vão melhorando a sua vida. Você não imagina como durante a semana você vai perceber o poder de Deus ao seu lado, a força de Deus te contagiando. Você não é um trabalhador comum, você não é um empreendedor comum, você é uma pessoa que está acima do natural. Eu não estou aqui fazendo um discurso, eu estou aqui transmitindo palavras num mundo natural, mas que o transcende. Sabe o que é transcender? Não. Transcender significa ultrapassar, ir para cima, ir para além. Você não fala simplesmente para um nível, você consegue falar acima desse nível, porque você enxerga algo que está acima dele. Isso é transcender. Se você levanta pela manhã e todo dia aquela rotina, no que você transcende? Nada. Amanhã às 7 horas vocês vão receber a minha crônica. Vou acordar sem vocês. É um olhar que ninguém vê. E depois vocês me falam se gostaram. Tem sempre um olho que ninguém vê. É o olho que transcende. É esse olho que nos conhece. E aí nós temos a palavra do sábio. Deus sabe por onde você anda. E vê tudo o que você faz. O problema é, você acredita nisso ou não? Você confia nisso ou não? Porque alguns vão dizer, é muito difícil de acreditar nisso, de entender isso. Então, quando eu estou conversando com pessoas, eu preciso saber, o que eu não enxergo, Deus vê. O que eu não consigo observar, Ele observa. E então eu peço a Deus que me dê discernimento. Às vezes você está trazendo alguém para dentro da sua casa que será um estorvo à sua família. E pode ser até alguém da igreja. Uma pessoa que diz que aprendeu a falar como cristão, que aprendeu a se exibir como cristão, mas lá no fundo é uma peste dos infernos. É um cano furado. E nós temos isto aos montes.
Pessoas sem nenhum compromisso com a eternidade. E eles entram na sua casa, se envolvem com seus filhos, com a sua família, e a única coisa que eles levam lá para dentro é a infidelidade a Deus, prazeres malucos, que até Deus desaprova. Daqui a pouco você perde a sua família. Cuidado! Você se lembra do profeta Jonas? Lá está ele lá na praia. Você pode ver aqui atrás uma baleinha? Na verdade é um peixe grande que engoliu esse cabra aí. Jonas recebe uma missão divina para ir a Nínive. Nínive era a capital dos assírios. Eles perseguiam o povo de Deus e Jonas odiava os ninivitas. E por causa desse chamado, Deus fala: vai lá pregar porque eu quero que eles se arrependam. Jonas foge. E ele foge para Tarsis. Tarsis é Espanha. Espanha aqui, lá na Península Ibérica, e Nínive está aqui, acima de Israel. Olha, Deus diz: vai para cá. E ele vai para lá. Ele sobe no navio, embarca no navio, melhor dizendo, e vai para o mar Mediterrâneo. E tempestade vem. E todo mundo: nunca vimos uma tempestade. Joga as coisas fora, tira daí. E vai tirando e a tempestade não para. A embarcação vai afundar. E Jonas está lá no fundo do navio e Deus está olhando para ele. Ele sabe disso. Ele sabe por quê. Ele diz: a culpa de tudo isso cabe a mim. Me ajudem a pular no mar. E ele se lança ao mar e afunda. Imagina aquelas ondas. Engole ele lá. Deus está olhando para ele. Ele ia morrer afogado. E Deus começa o trabalho. Um peixe, não sei se não viu, bateu, engoliu. E ele foi parar no ventre desse peixe. E algumas pessoas acham que isso é impossível. Não, não é. Tem vários casos de pescadores que ficaram vários dias no ventre de peixes enormes e sobreviveram. Só que o caso de Jonas, ele não passou por nenhuma ação de, como se fala, de acepção, não é? De corte. O peixe não aguentou, jogou ele lá na praia. O bicho era tão ruim que o peixe falou: Jesus, não dá. Pegou ele e vomitou Jonas. 3 dias Jonas estava dentro do peixe. Agora, quando você lê a referência de Jonas, capítulo 1, 2, 3, é um livro curto, vale a pena ler. Você vai ver a oração que ele fez dentro do peixe, porque ele sabia que Deus estava olhando para ele. Até mesmo agindo errado, Deus não tirou os olhos dele. Cuidado com essa história: eu errei, Deus não quer mais nada comigo. Mentira! Ele nunca vai tirar os olhos de sobre você, mas Ele quer que você se arrependa. Muitas vezes você se ufana, se orgulha, se ensoberbece, né? Acreditando que aquilo que você fez produziu alguns resultados, mas você fez do modo correto ou do modo errado. Muitas vezes você não quer fazer algo e acaba tendo que fazer e dá tudo certo. Mas você não diz a ninguém que não queria. Está vendo? Eu fiz. Deu certo. Você toma os louros. Não sei se eu estou sendo claro. Em outras oportunidades você faz. Mas você faz algo com um espírito de orgulho para se autopromover e dar certo. Então você diz: eu sou bom.
mas deu certo. Você se lembra o que Jesus disse? Se eles se calarem, as pedras clamarão? Tudo bem, até as pedras clamam. Quando as coisas são lançadas, Jesus também disse: não fechem a boca deles, deixa que eles falem, é importante que eles falem. Mesmo sendo pessoas que estão agindo errado, deixa fazer. Oriente-os, mas não fechem suas bocas. Às vezes você está fazendo a coisa de um modo errado, e ela dá certo, porque Deus queria abençoar aquele outro. Mas você pode ter a certeza que no futuro bem próximo, Deus vai começar a trabalhar com você. Porque foi assim que Deus fez com Jonas. Muito bem, Jonas, você foi para Nínive e pregou. Você me obedeceu, cumpriu a missão. Eles se arrependeram. Jonas entrou naquela cidade e mandou todo mundo para o inferno. Só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vai para o inferno. E Nínive se arrependeu. Os ninivitas se arrependeram, imagina. Sabe quanto tempo durou a alegria em Deus em Nínive, um povo pagão? 120 anos. Jonas, quando olhou aquilo, as pessoas se arrependendo e amando a Deus, ele saiu fora, sentou lá no lugar, e debaixo de uma planta, ele ficou olhando para Nínive. Podia estar acontecendo isso. Deus não é justo. Ele só nos persegue, só nos faz sofrer. E agora Deus vem aí e estende a mão. E o pior de tudo que fui eu. Por que deu certo? Se eu fiz de um jeito para não dar. Tem pessoas que aparecem na sua vida que você diz: mas aquele é o canal de Deus. Você diz assim: lá vem aquele cara chato. Por que ele não serve meu pé, chulé? Mas lá na frente você vai perceber que ele é a pessoa de Deus na sua vida. Eu, por exemplo, você olha para mim e diz assim: mas de novo olhar para aquele cara no domingo. Aí você vem aqui e Deus fala para você e levanta o teu coração. Você vê quantas coisas que nós estamos tratando, faz parte da nossa vida. Em nenhum momento Jonas esteve fora da vista de Deus, assim como você. Em nenhum momento você estará fora da vista de Deus. O conhecimento de Deus é pessoal e confortador. Por ele ser abrangente, quando Deus diz que te conhece, e você crê nisso, se dispõe a crer nisso, o que isso traz? O quê? Conforto, força, confiança e coragem. É o que muitas vezes nos falta. Eu não estou aqui dando uma palestra terapêutica. Eu estou falando da palavra de Deus. De um envolvimento de um homem, de uma mulher com Deus. De um rapaz, de uma moça com Deus. E se você conhece Deus e é conhecido por Ele, você terá conforto, força, confiança e coragem. E saiba que isso vai além de um simples rastreamento. Porque tem gente que Deus parece que entra na vida com um lápis.
Falta isso. 2. Está faltando coragem. 3. Falta conforto. 4. Falta sossego. 5. Está chorando muito. 6. Está muito... Enfim. Entenda que Deus nos criou, nos formou e sabe o que é melhor para cada um de nós, além do que nos trará alegria e realização profunda. Porque algumas pessoas não têm sossego, nunca estão sossegadas, elas não se contentam com nada. Eu não estou condenando quando nós queremos coisas melhores, maiores, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes, se você não sabe ser fiel no pouco, você não conseguirá ser fiel no muito. Se você não sabe se comportar com uma certa quantia, o seu desejo grande por coisas grandes poderão destruir você. Entenda que andar com Deus é um processo de aperfeiçoamento e crescimento. Não é uma vida fantasiosa, cheia de magia. Não é Disney, gente. Esteve lá. Mesmo a Disney, que você já esteve lá, é cheio de filas. E se você não souber lidar com aquilo, você anda em 2 brinquedos e perdeu o dia. Quando eu morei por um tempo na Califórnia, os brasileiros iam lá e eu os levava na Disney, porque não tinha essa liberdade aqui. Olha quanto tempo, hein? E chegávamos lá, falavam, nós temos que sair de madrugada, porque senão a gente não acha lugar para estacionar o carro. E saímos na estrada, era 60 milhas até Los Angeles, uma cidade chamada Anaheim, fazia parte ali. Então chegávamos lá e estacionávamos, e então íamos para Disney. Eles diziam, o castelo da Cinderela, para de olhar para o castelo, vamos para o brinquedo. Depois você olha o castelo. Chegava um momento, aquela fila ia daqui até, deixa eu ver aonde, até Campo Limpo Paulista. Aí eles falaram, ficava assim na fila. Mas demorava? Vai. É o sonho Disney. E então, muitas vezes, nós ficamos na fila de nossos sonhos. E quando você experimenta aquilo que quer, passa tão rápido. E quando você diz, eu preciso ir de novo, mas quando você olha a fila, deixa eu pensar noutra coisa. Você já parou para perceber que tudo que você recebe se transforma em um peso? Um peso que, convenhamos, você e eu sentimos que é difícil de carregar. Olha o seu marido. É duro carregar esse homem, não é? E a sua mulher? O seu já foi. Já carregaram ele. Logo vocês vão me carregar também. Às vezes eu chego no lugar e falo assim, o nome do senhor é Walter, por enquanto. Então, tudo é um peso. Você tem
filhinho, oh, que bonitinho. Espere. E quando começa a doer os dentes? Nasce os dentes. Moleque, não aguento mais, não, meu Deus, o que eu faço? Não tem o que fazer. Pega aquelas pastas, a gengiva, massagem, dor de dente na gengiva, explodindo aqueles dentes de leite que depois começa a cair de novo. Tudo na vida é assim. Você diz assim, eu vou ser feliz se eu estiver namorando com você. Sim. Aí você percebe que o cara tem um bafo de bacalhau. Aquele peixão bem morto mesmo, cheio de sal. Então, aí você olha aquela situação toda, meu Deus do céu, é isso mesmo. Tudo é um peso. Mas não significa que por ser um peso, tudo está errado. Tudo que vem à sua vida, vem para um processo, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E não só seu, mas através do seu processo de crescimento, você então entra responsavelmente num processo para o crescimento e desenvolvimento do outro. E isso tem que existir em termos de ambiguidade, dualidade, ida e volta, reciprocidade. Você dá e recebe. Você abençoa o seu marido e ele abençoa você como esposa. Você abençoa o seu filho e ele abençoa vocês como pais. Você abençoa o seu patrão e o seu patrão abençoa você como empregado. Diferente dessas filosofias políticas maléficas que coloca negro contra branco, patrão contra empregado, rico contra pobre. Isso é um absurdo, só pode vir de mentes doentes uma coisa dessa. Deus fez o mundo com essas separações, para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. Mas quando você olha um casal, eu não tenho aquele ânimo, nós antes saíamos, agora não saímos mais, e não sei o quê, íamos aqui na festa, agora não vai mais, é só igreja. O que é que Deus fez na sua vida? Com certeza você está abandonando as coisas de Deus, e você pensa que está sendo feliz ali. É questão de tempo para você quebrar a cara. É questão de tempo. Porque quem conheceu o Senhor entrou no caminho para conhecer o verdadeiro sentido e a essência da felicidade. Mas se você sai do caminho de Deus, você perde esse sentido e nunca conhecerá a essência. Porque nada nesta vida traz felicidade. A felicidade só existe quando você faz a vontade de Deus. Jesus deixou isso claro. Basta você ver lá em Mateus capítulo 5. Não existe felicidade. Nem a igreja, quem tem alguns aqui que não vê a hora de acabar com isso. A felicidade vai ser a hora que eu falar assim, Deus abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá por meio dos inversos. Tá bom. Então, veja só. Aí vai ser a felicidade ir para casa. Mas receber a palavra de Deus, as porções que vão pingando no nosso coração, nem tudo que eu estou falando serve para todos, mas tudo que eu estou falando serve para várias pessoas. Várias porções daquilo que estou compartilhando, que transcende o natural, vai cair no seu coração como uma semente. E se você tiver o cuidado de tratar com ela, isso vai crescer. Agora você pode estar passando um momento difícil. Um momento duro. Uma perda.
Mas você está diante de um Deus que conhece tudo, observa tudo e todos. Só tome cuidado onde você vai andar, porque Ele também sabe onde você anda. Tome cuidado com seus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos, suas palavras e suas ações. Viva para Ele. Ele vai abençoar você. Se você pensa que tudo chegou ao fim, não chegou ao fim. Nada chegou ao fim. O que é impossível aos homens. Quando o amamos, sabemos que somos amados e cuidados por um Deus que nos vê e nos compreende de verdade. Dá para entender? Terceiro, já cansaram, gente? Que felicidade, né? Como respondemos ao conhecimento de Deus? Vivendo para agradá-lo. Você acredita que existem igrejas que dizem que você não deve aprender a palavra de Deus? Que estudar a Bíblia é pecado? É uma falta de conhecimento impressionante. O que é que Deus disse para Josué? Medita na minha palavra dia e noite. Sabe o que significa o verbo meditar? Estudar. Mas a ignorância, a falta de conhecimento de Deus faz com que esses homens anulem as pessoas. Da mesma maneira como eles se acham sábios e podem e dizem, eu sou líder, eu estou aqui com a palavra. Amigo, toda vez que você abre a tua boca, você fala a mesma coisa, nada sai diferente daí. Porque você não é um estudante da palavra de Deus e você me impede de crescer. Não vai existir felicidade naquele ambiente. Não vai existir. Se você não viver para agradar a Deus, não vai existir felicidade, alegria em ambiente algum em que você estiver. Confie na sua constante vigilância sobre nossas vidas, ou suas vidas. Isso significa tomar decisões e nos comportar de modo a agradar. Essa frase explica primeiro que Ele, Deus, se sinta satisfeito com o que vê. Lembra que eu disse isso no início? Deus me conhece, mas esse conhecimento o torna feliz. Você se lembra que Jesus disse para Jesus? O que ele disse no dia do seu batismo? Hã? Este é o meu filho amado que me dá prazer, alegria. Devemos viver uma vida de honra e obediência a Ele, não por medo, mas por amor e gratidão pelo seu cuidado. Será que você é capaz de dizer, o Senhor tem cuidado da minha vida até este momento? Mas quando você diz isso, você diz isso com um sentimento verdadeiro, ou simplesmente porque você repetiu as minhas palavras. Isso é verdade na sua vida? Deus está cuidando de você? Você, filho, quando olha para o seu pai, você percebe que Deus está cuidando dele ou disciplinando na maior parte do tempo? Eu escrevi um modelo de oração. E depois embaixo, aquele quadradinho, eu vou colocar algumas coisas importantes, que levam a algumas ações. A oração é assim: Senhor, sei que Tu me vês sempre.
Por favor, guia-me pelos caminhos que queres que eu siga. Obrigado por nunca me perderes de vista e por sempre desejares o que é melhor para mim. Os elementos desta oração eu os dividi em partes. Por exemplo, Senhor, sei que tu me vês sempre. O que isso significa? Onde eu me baseei aqui? Lendo Salmos 139, versículos 1 ao 10. Depois você vai ler em casa e você vai ver que se refere a isso. O Senhor está sempre me vendo. Ele sabe quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu como. É isso que Ele está dizendo. Então, confiemos na onisciência, onipresença, onipotência de Deus. O que é isso? Você sabe o que é? Onisciência significa que Deus sabe tudo. Onipresença significa que Deus está em todo lugar, não em todas as coisas, em todo lugar. Essa religião que Deus está aqui, isso é mentira. Deus não é isso. Deus é Espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O universo é Deus, a terra é Deus, a planta é Deus, o cachorro é Deus, não é não. Onipotência significa que Deus pode tudo, mas na sua soberania Ele exibe autocontrole, temperança. Deus poderia pegar essa terra aqui, sabe? Mandar para o espaço, mas Ele não faz isso. Ele planeja, Ele dá tempo, Ele é paciente, Ele quer que você se arrependa. Ele sabe tudo, Ele está presente em todos os lugares e é capaz de ajudar em todas as situações. Nós que não cremos, Deus está sempre pronto a estender sua mão, mas em vez de buscar, nós buscamos outras coisas. Está valendo a pena? Aí nós temos uma outra parte. Por favor, guia-me pelos caminhos que queres que eu siga. Eu estou dirigindo aqui, por favor, guia-me, tá? Eu estou dividindo os elementos da oração. E o que significa? Busquemos sempre a direção divina de modo paciente. Tem gente que chegou ao ponto de perder a paciência e fala assim: eu determino! Quem é você, cara pálido? Quem é o barro para dizer ao oleiro como ele deve ser feito? Tenha paciência. Por que Deus não faz? Por que Deus não faz? É porque é importante para vocês. Isso concorre para o seu bem. Espere eu explicar Romanos 8:28 e você vai ver. Você vai se enquadrar na sua falta de paciência. Por que Deus não me cura? Por que Deus não faz isso? Seja paciente. Deixe de trabalhar no Senhor. Fizemos muitas escolhas erradas. O povo deste país escolheu errado. Agora seja paciente. Nós estamos a ponto de receber sanções internacionais. Vamos passar necessidade. Mas vamos confiar em Deus. Tudo isso está escrito. Qual é o medo? Os tiranos têm medo. Os filhos de Deus não. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
Busquemos sempre a direção divina de modo paciente, para sermos submissos à sua vontade e soberania, a fim de vivermos de acordo com os seus propósitos. E a última parte da oração. Obrigado por nunca perderes de vista, me perderes de vista, e por sempre quereres ou desejares o que é melhor para mim. É isso que Deus tem para você, o melhor. Às vezes nós somos tão egoístas que desejamos assim: o melhor não é isso, eu queria outra coisa. Deus não quis me curar, mas hoje eu entendo como isso foi melhor para mim. Eu sempre fui um camarada que nunca parei para nada. Eu não tinha dia, não tinha noite, para mim era não é? Você me conheceu? Mas agora Deus está me ensinando a ter calma. Não que eu tenha aprendido, mas Deus está me ensinando a observar, a crescer. E vocês não imaginam o quão bem isso faz a minha alma. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele nunca vai abandonar você. E por isso, mantenhamos-nos fiéis a Ele, confiando no seu cuidado e no seu caráter justo e generoso, pois todos os seus planos são para o nosso bem. E concluindo, caminhando com aquele que nos conhece. A minha esperança é que essa verdade de que somos conhecidos por Deus nos inspire a viver uma vida que o glorifique. E o que é glorificar a Deus? Torná-lo conhecido. Não é ficar dizendo assim: oh Deus grandioso. Não, você tem que tornar Deus conhecido aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, aos seus amigos, ao seu patrão, ao seu empregado, na igreja, por meio de seus pensamentos, palavras e ações. Que a certeza de que Ele nos vê e nos ama traga à nossa alma conforto em meio a dificuldades e nos impulsione a buscar sempre a sua vontade. Ele nos conhece completamente. Seu conhecimento é pessoal, íntimo e confortador. Portanto, respondamos a Ele com um estilo de vida que o agrada. Porque eu estou concluindo, eu estou lembrando vocês algumas coisas que eu já disse. E por último, que o amor de Deus e o conhecimento que Ele tem de cada um de nós nos motive a caminhar mais perto dEle a cada dia, para que no futuro estejamos eternamente com Ele. Que nós procuremos abraçar essa verdade e vivermos sob total dependência dEle, que nos conhece profundamente. Boa noite, que Deus nos abençoe. Está vendo aquilo lá? Israel e o leão de Judá. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus